Olá! Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 13. Depois de toda a emoção do 12, né? Logo que terminaram as festividades, um turbilhão arrastou Ramsés. O grande intendente da casa do faraó levou-o a visitar o seu palácio de Tebas, composto por uma parte pública e apartamentos privados. Foi como chefe de Estado que Ramsés descobriu a sala de recepções com colunas, cujo pavimento e paredes eram ornados com representações de lótus, juncos, papiros, peixes e pássaros. Os gabinetes onde trabalhavam os escribas, as pequenas salas reservadas às audiências privadas, a varanda para as aparições, cuja porta-janela era encimada por um disco solar alado. A sala de refeições, com o centro ocupado por uma mesa sempre provida com cesta de frutos e ramos de flores. No quarto de dormir, uma cama coberta de almofadas coloridas. A sala de banhos pavimentada com mosaicos. Mal o jovem faraó havia se instalado no trono das duas terras, o grande intendente apresentou-lhe os membros de sua casa, os chefes dos rituais secretos, os escribas da casa da vida, os médicos, o camareiro responsável pelos apartamentos privados, o diretor do gabinete de comunicações, encarregado da correspondência real, os diretores do tesouro, do celeiro, do gado e muitos outros, todos com muita pressa de cumprimentarem o novo faraó, a fim de lhe garantirem a sua inabalável dedicação. E agora, eis, Ramsés ergueu-se. Estou interrompendo o desfile. O intendente empalideceu. Majestade, é impossível. Há muitas pessoas importantes. Mais importantes do que eu? Perdoe-me, eu não queria. Leve-me às cozinhas. Seu lugar não é ali, majestade. Está querendo saber mais do que eu onde devo estar? Perdoe-me, eu... E vai passar o tempo todo pedindo perdão? Será melhor me dizer por que o vizir e o grande sacerdote de Amon não vieram prestar-me homenagem. Ignoro, majestade. Esses assuntos não são da minha competência. Então, leve-me às cozinhas, repetiu. Talhadores, fabricantes de conservas, descascadores de legumes, padeiros, pasteleiros, cervejeiros. Romeu reinava sobre uma corte de especialistas zelosos das suas prerrogativas e rigorosos tanto no que diz respeito aos seus horários de trabalho quanto aos seus dias de folga. Barrigudo, jovial, com bochechas rechonchudas, lento no caminhar, Romeu não se preocupava nem com o seu triplo queixo, nem com o peso excessivo, que controlaria quando se aposentasse. No momento, tratava de dirigir a sua enorme equipe com pulso de ferro, preparar iguarias deliciosas e impecáveis e cobrar sempre as inevitáveis querelas entre os especialistas.
Obcecado pela higiene dos locais de trabalho e pelo frescor dos produtos, Romeu fazia questão de provar os pratos. Quer o faraó e os membros da sua corte estivessem ou não presentes em Tebas, o chefe da cozinha exigia perfeição. Quando apareceu o intendente do palácio, acompanhado por um homem jovem de impressionante musculatura, envergando um simples saiote de brancura luminosa, Romeu preparou-se para suportar uma ladainha de aborrecimentos. Aquele maldito funcionário, orgulhoso de seus privilégios, ia mais uma vez tentar impor-lhe um assistente inexperiente em troca de um odre de vinho oferecido pela família do rapaz. As minhas saudações, Romeu. Trago-lhe. Sei muito bem o que está me trazendo. Nesse caso, curve-se, como é de sua obrigação. Com as mãos na cintura, Romeu deu uma forte gargalhada. Eu inclinar-me diante desse rapazote? Primeiro vamos ver se ele sabe lavar a louça. Rubro de constrangimento, o intendente voltou-se para o rei. Perdoe-me, ele... Sei lavar, declarou Ramsés. E você, sabe cozinhar? Quem é você para pôr em dúvida as minhas aptidões? Ramsés, faraó do Egito. Petrificado, Romeu compreendeu que a sua carreira havia chegado ao fim. Com um gesto seco, tirou o avental de couro, dobrou-o e colocou-o sobre uma mesa baixa. Uma ofensa ao rei, reconhecida como tal pelo tribunal do vizir, traduzir-se-ia numa pesada condenação. O que preparou para o almoço? Perguntou Ramsés. Codornizes assadas, uma perca do Nilo com ervas aromáticas, purê de figos e um bolo de mel. Soa bem, mas estará a realidade à altura da promessa? Romeu ficou sério. Duvida, majestade, a minha reputação... Não quero saber de reputações. Sirva-me os seus pratos. Vou mandar preparar a sala de refeições do palácio, falou o intendente com voz macia. Não é necessário. Almoçarei aqui. O rei comeu com prazer, sob o olhar inquieto do intendente. Excelente, foi a sua conclusão. Como se chama, cozinheiro? Romeu, majestade. Romeu, o homem. Você merece um nome. Nomeio-o intendente do palácio, copeiro real e chefe de todas as cozinhas do reino. Venha comigo, tenho algumas perguntas a lhe fazer. O ex-intendente balbuciou. E eu, majestade? Não perdoo a ineficácia e a avareza. Como sempre, a falta de lavadores de louça. E eu o encarrego disso. O rei e Romeu caminharam lentamente até o abrigo de um pórtico coberto. Você servirá sob as ordens do meu secretário particular, Ameni. Ele é aparentemente enfesado e não aprecia comer, mas é um trabalhador incansável. Sobretudo, sempre me honrou com a sua amizade. É muita responsabilidade
para um simples cozinheiro, espantou-se Romeu. Meu pai ensinou-me a avaliar os homens pelo instinto. Se eu me enganar, pior para mim. Para governar, vou precisar de alguns servidores fiéis. Conhece muitos da corte? Para dizer a verdade, diga a verdade, Romeu. Não hesite em dizê-la. Majestade, a sua corte comporta a maior cambada de hipócritas e ambiciosos do reino. Parece até que todos combinaram encontrar-se em terreno conquistado. Quando seu pai era vivo, cuja ira receavam, mantinham-se quietos. Depois que ele morreu, saíram rápido de suas tocas, como as flores do deserto após uma chuva de verão. Detestam-me, não é verdade? Isso é dizer pouco. O que esperam de mim? Que Vossa Majestade não demore a lhes dar a primeira prova de incapacidade. Se quiser ficar comigo, exijo total sinceridade. Julga-me capaz de traí-lo? Um bom cozinheiro nunca é fraco. Quando tem talento, todos procuram roubar-lhe as receitas. E a sua cozinha fervilha com todo tipo de mexericos. Mas o seu espírito saberá escolher, tal como seleciona os produtos. Quais são os principais grupos que se insurgem contra mim? Quase toda a corte lhe é hostil, Majestade. Eles consideram que suceder a um faraó da envergadura de Sete é um desafio impossível. Que o seu reinado não passará, portanto, de uma transição antes de um pretendente sério aparecer. Mesmo assim, você vai correr o risco de deixar a sua cozinha tebana para se ocupar de todo o palácio? Romeu abriu um amplo sorriso. A segurança tem seus lados bons e maus. Se eu puder continuar preparando sempre bons pratos, arriscarei a aventura. Mas há uma condição. Fale. Com o devido respeito, Majestade, o senhor não tem qualquer chance de vencer. Por que o pessimismo? Porque Vossa Majestade é jovem, inexperiente e não tem intenção de desempenhar um papel sem importância sob o comando do grande sacerdote de Amon e de uma dezena de ministros já articulados nas artimanhas do governo. A relação de forças é incrivelmente desigual. Não estará tendo uma ideia fraca do poder do faraó? Sinceramente, não. É por isso que o choque é inevitável. Então pergunto, quais são as possíveis chances de apenas um homem contra um exército? O faraó não dispõe do poder do touro. Mesmo o touro selvagem não consegue mover montanhas. Se o compreendo bem, você está me aconselhando a renunciar em vez de reinar. Mal acabo de ser coroado. Se abandonar o poder às pessoas já estabelecidas, quem o notará e censurará? Talvez você, ou estou errado? Sou apenas o melhor cozinheiro do reino e a minha opinião não conta. Não é atualmente intendente do palácio? Se eu lhe desse um conselho, Vossa Majestade me escutaria?
Depende do conselho. Nunca aceite uma cerveja ou uma carne de má qualidade. Seria o início da decadência. Agora posso ocupar-me das minhas obrigações e começar a reorganizar a administração da casa, que está um verdadeiro caos? Ramsés não se enganara. Romeu era o homem da situação. Então, mais tranquilo, dirigiu-se para o jardim do palácio. É. Vamos ver. Vamos ver. Estamos aí numa... sei lá, numa insegurança, vamos dizer assim, né, do que pode acontecer. Vamos deixar o livro nos contar, em vez de ficar aqui cogitando coisas, tá bom? Combinado? Então tá. Até o próximo vídeo, gente. Obrigada, viu? Ó, like, comentário, compartilhamento, divulgação e tudo mais. Tá bom? Tchauzinho.